Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou explicar como fazer um bolo, no caso um bolo de 3 andares, tá? De aniversário, com as velinhas e tudo. No vídeo anterior eu expliquei como fazer um cupcake, tá aqui a imagem do cupcake. Se vocês não assistiram ainda, vou deixar o link na descrição, tá bom? E vou deixar também o link na descrição de todos os vídeos que eu achar que são importantes para aprender algumas coisinhas aqui, no caso, para fazer esse desenho. Espero que vocês gostem dessa série sobre comidas. Depois eu vou fazer mais desenhos. O próximo vídeo é sobre brigadeiro, tá bom? A forminha vai ser igualzinha, bem parecida, na verdade, com a do cupcake. Então, vamos lá. Para começar, nós temos que fazer o seguinte. Nós podemos fazer a bandeja, a mesa e tal. Eu vou fazer primeiro a bandeja do bolo. Para fazer essa bandeja, nós temos que fazer uma circunferência achatada, ok? Lembrar que é para fazer isso bem claro. Eu vou tentar escurecer um pouquinho mais para vocês conseguirem ver aí direito, senão fica muito claro. Mas é fazer essa circunferência. Se vocês quiserem, dá para fazer uma regrinha que eu expliquei no vídeo sobre figuras geométricas sem régua, como desenhar, né, as figuras. E aí nós podemos também medir para que essa figura tenha o tamanho certinho, tá? E aí nós vamos aqui, medimos com o próprio lápis. Para desenhar o bolo, eu tenho que escolher o lugar que ele vai estar. Então, eu vou escolher que ele vai começar aqui e terminar aqui. Eu vou medir o tamanho também, para não ficar torto no desenho. E aí, eu vou escolher que esse bolo vai estar centralizado mesmo. Então, nós vamos fazer 2 linhas na vertical. Vai fazer como se fosse um retângulo. Eu já expliquei antes que para a gente construir alguns desenhos, é bastante importante saber que tem uma figura geométrica por trás desses desenhos, tá? E aí, nós temos que ir fazendo isso, tá? O que que acontece aqui, já dá pra ver que essa imagem tá torta, tá? Dá mesmo pra ver que tá bem torta. Como é que eu faço pra corrigir isso? Eu vou medir de um lado e vou medir do outro. E vou marcar que era pra ter terminado aqui. É bom fazer isso antes de começar a riscar, né? Mas pronto. Tá tudo ok, é só corrigir mesmo, pro bolo não ficar torto, porque senão vai ficar um desastre de verdade, tá? E aí a gente faz esse retângulo. O que é que acontece agora? Para fazer esse bolo, a parte de baixo, ela vai ter que estar, essa parte aqui no caso, vai ter que estar paralela à parte da bandeja, tá? Para dar mesmo a sensação de que a bandeja é redonda e o bolo também. Então, o bolo vai acompanhar a curvatura dessa bandeja, tá ok? Dá para entender assim, não é? Então, nós vamos fazer essa linha paralela à linha de cima. Pode ser que não fique muito paralela. Eu expliquei no vídeo anterior, tá? Depois o seu desenho vai te mostrar seu erro. Então aí dá pra ir corrigindo, tá? Não se cobrem tanto, não se preocupem, porque o próprio desenho vai indicando os seus erros. E tá tudo ok, dá pra corrigir, dá pra ir ajeitando, tá? Se vocês quiserem, dá pra afastar mais essa bandeja, porque ela tá bem achatada, ou então dá pra deixar aqui. A única coisa que a gente vai ter que fazer é arredondar bastante essas laterais. E se vocês acharem que essa parede tá mais arredondada do que a de baixo, é só ir corrigindo, tá, pessoal? Então, se essa parede é assim, a de cima também vai ser igualzinha. Eu expliquei isso no vídeo sobre figuras geométricas. Se vocês não viram, é muito importante ver para entender vários desenhos, tá? Não pensem que dá para desenhar sem ver figuras geométricas nas coisas. Ele teria aqui uma circunferência. E aí essa circunferência tem que estar achatada, ok? A gente consegue ver igualzinho aqui a bandeja, a gente consegue ver o bolo assim. Então, essa seria a base do bolo e a parte de cima do bolo. Se nós quisermos fazer um bolo com vários degraus e tal, a gente vai fazer a mesma coisa que fez embaixo. Escolher que ele começa de um lado aqui e termina do outro lado. Então, eu vou medir para ficar simétrico, tá? É legal fazer isso com o bolo, para ele não ficar todo torto. A parte daqui vai ser paralela a essa parte do bolo. Não se assustem com essa questão do bolo ficar estranho e tal, o esboço. Vão fazendo, tá? Se o desenho de vocês estiver muito feio e tal, não parem de fazer. Faz até o final, não fica, ai, vou recomeçar, vou começar e vou fazer outro. Não.
faz o desenho de vocês, cada pessoa desenha de um jeito e às vezes a gente foge do nosso desenho pensando que tem que desenhar igual a outra pessoa e não tem. Se esse bolo tiver a mesma altura, eu acho que fica estranho. Eu não tenho certeza como é isso. Mas nós podemos tentar fazer a metade disso aqui. Então vamos ver aqui. Essa altura eu acho que já tá boa. Veja aí a altura de vocês também. Não se preocupem em ficar perfeito, porque a gente tá aprendendo, tá? A intenção aqui é passar conhecimento, aprender. Eu também tô aprendendo enquanto eu tô explicando. Acabo aprendendo cada vez mais, não tem jeito. É muito legal explicar alguma coisa, porque eu também aprendo nesse processo. Espero que vocês também estejam aprendendo, que essas explicações não sejam em vão. Então, nós podemos fazer aqui a circunferência do bolo, só para saber que ele tem o outro lado, tá? E podemos fazer um terceiro degrau. Eu vou fazer o terceiro degrau para ficar bonitinho mesmo, mas não precisava, dava para parar aqui. Então, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Linhas retas aqui. Olha, esse lado tá muito maior do que esse. O espaço. Então, não queremos um bolo desastroso, né? Com um lado maior que o outro, porque isso foge muito à realidade. E tem alguns desenhos que, se fugirem tanto à realidade, podem ficar um pouquinho estranhos. Tipo um bolo todo torto. Se for cartoon, não tem problema nenhum. Você pode desenhar seu bolo torto, tá tudo lindo, ninguém vai se importar. Então, vamos fazer menor do que essa parte aqui. Vou medir aqui. Esse bolo também tá bom aqui. Então, e vou medir uma parede e a outra, pra não correr o risco dele ficar muito grande de um lado e do outro, não. Pra fazer um chapéu é bem parecido a técnica, tá? Depois eu explico também como fazer um chapéu. Mas o legal é que, assim, se você não desenhar um bolo, você já acaba aprendendo. Olha, isso parece com um chapéu. Um chapéu desenha assim. Isso é o legal do desenho, tá? Vão aprendendo outras coisas, vão prestando atenção em algumas coisinhas que depois ajuda nos outros desenhos também. Pronto, então aqui nós temos essa parede paralela. Desculpa, essa de baixo aqui, ó. Essa aqui tem que estar paralela a esta. O mais paralela possível, né? Não tem uma ditadura aqui, no caso. Não é obrigatório, não tem nada disso. O desenho é arte, é do seu jeito, tá bom? Aí, então, nós fazemos isso aqui, esta também paralela, pronto. Aqui nós vamos arredondar, porque vai dar pra ver a parte de cima do bolo. Não dá pra ver muito, estão vendo? Por quê? Porque esse bolo, ele tá sendo visto de frente, mas a pessoa tá um pouquinho em cima do bolo, né? A visão dela vai até um pouquinho do topo. Tanto é que dá pra ver essas partes aqui laterais e dá pra ver a bordinha do bolo. Se a pessoa tivesse em cima do bolo, ela conseguiria ver perfeitamente essa borda. Ela não estaria achatada do jeito que tá, ok? Então, tudo bem. Aí, a gente já tem aqui o bolo. Nós podemos fazer o quê? Apagar todas as partes de dentro, porque isso fica estranho, tá? Esse bolo, a parte de cima, é bom deixar a borda, porque a gente vai decorar essa bordinha aqui em cima, tá? E as partes aqui de dentro, a gente já pode apagar. Quando a gente começa a apagar o desenho, a gente começa a ver os erros. Estão vendo que antes não dava pra ver direito. Aqui eu já vi que essa bandeja tá mais achatada do que o bolo. Aí eu quero arredondar essa bandeja. Como é que eu faço? É só ir criando uma circunferência um pouquinho maior pra fora. Uma barriguinha aqui. E vai consertando o desenho. Até eu achar que tá bom, tá? Não tem uma regra assim, tem que ficar de tal jeito, é obrigatório e tal. Esse lado, vocês estão vendo que tem mais linha pra cá. Aí dá uma sensação de que o desenho tá todo errado, todo torto. Então é bom ir apagando as coisas que precisam ser apagadas, tá? Vocês vão vendo o que é que precisa ser apagado. Outra coisa. Como aqui eu não arredondei tanto, eu não posso fazer um arredondamento aqui mega enorme e tal no bolo, tá? Senão vai ficar muito estranho, porque a parte de cima não tá tão arredondada. Então, a gente vai tentando fazer um arredondamento que fique parecido, né, com o de cima. Dá pra fazer estrelinhas aqui. Como é que faz uma estrelinha? Faz um V,
Pode fazer como se fosse fazer um A também, né? É um V invertido aqui. Porque esse V vai ser a ponta de uma das estrelas, tá? E aí depois você puxa a perninha pra cima. Puxa a outra perninha pra cima. E aí cruza aqui. E aí você ajeita a sua estrela. Tá? Vou fazer de novo, agora com o V mesmo. Puxa a perninha pra baixo, puxa a perninha pro outro e faz. Eu acho que todo mundo sabe fazer isso, mas se você não sabe, tá aqui a explicação. Dá pra fazer umas pequenininhas e tal, e aí nós vamos decorando esse bolo. Essa parte de cima também tá muito achatada, dá pra arredondar ele também, tá? Só apagar e ir fazendo, ok, pessoal? Não esqueçam de que a linha reta, ela tem que estar aqui, a linha vertical vai continuar. O que você tem que fazer é arredondar essa linha aqui de baixo, tá? E aí, aqui tem a curvinha, tudo normal. Aí a gente começa a entender por que que tem essa curva aqui, não é? Pra mostrar que tem coisa lá pra trás, tem mais bolo. Dá pra fazer mais estrelinhas assim. Desenha essas estrelinhas bem fraquinhas, tá? Não precisa passar assim forte como eu fiz. Eu fico desenhando muito forte enquanto eu tô gravando, porque eu tenho que falar e prestar atenção em um monte de coisa. Então, meus desenhos acabam saindo muito mais grosseiros do que eu gostaria. Vocês aí, desenhem com mais leveza, tá bom? Então, pra colocar a cauda, nós vamos fazer uns acréscimos aqui na lateral. E nós podemos fazer a cauda muito longa, pode ser aqui curtinha. Eu vou colocar aqui curtinha para não desperdiçar essas estrelas todas que eu desenhei. As estrelas, elas vão ser desenhadas assim porque eu quero que a cauda cubra certas partes da estrela. Mas eu quero mostrar que tinha estrela nesse lugar que a cauda caiu, ok? Como eu expliquei no vídeo anterior, quando a gente faz um desenho, a gente tem que pensar na história do desenho, tem que pensar em tudo, o movimento do desenho e tal. E isso aqui é pensar um pouquinho no movimento do desenho, tá? Porque você tem que lembrar que o bolo foi estampado primeiro com as estrelas e depois a cauda caiu. A cauda, parece a casa caiu, mas é a cauda mesmo, tá, pessoal? Então vamos desenhando assim. Aqui poderia ter sido mais leve. Mas a gente não controla uma cauda caindo num bolo. Então eu vou fazer um pouquinho maior aqui também. Essa parte aqui eu também vou fazer a mesma coisa, então é só colocar um pouquinho a mais aqui dos lados. E fazer a cauda. Essa aqui eu quero que ela seja um pouquinho menor em alguns lugares. Tá vendo? É só fazer uma ondinha assim, não tem muita coisa. Nada muito perfeito, estão vendo? Desenhar é simples, não é pra ser uma coisa muito preocupante e tal, é mesmo pra relaxar. A última camada, no caso, nós vamos fazer também uma caldinha. O que é que a gente pode fazer? Pode acrescentar aqui detalhes na bandeja ou aqui fora. Então, eu vou fazer aqui. Vou puxar como se fosse aqui, como se terminasse aqui dentro, tá vendo? Então, eu vou puxar só pra esse lado. Vou fazer meio achatado, não podemos esquecer que essa parte tá pra trás e que nós estamos vendo tudo achatado. Então, essa parte também tem que ser achatada, tá? Aí, aqui, vamos fazendo isso em toda a bandejinha. Aqui no topo, o que dá pra fazer? Dá pra colocar uns brigadeiros ou colocar frutas ou velhinhas de aniversário e tal, não sei, depende de vocês. Vou desenhar umas velhinhas de aniversário, senão vai ficar muito longo mesmo o vídeo. Para isso, nós vamos fazer uns cilindros. Eu já expliquei isso no vídeo sobre figuras geométricas, tá? A parte de baixo deles vai estar arredondada, como se fosse um U. Não esqueçam disso, senão não vai dar uma forma de cilindro. E aí, aqui em cima, nós fazemos também um pouquinho arredondado. Ou então, fazemos tipo vela, que é meio que assim, tá? E aí, aqui... podemos fazer um foguinho.
Vou passar uma canetinha e volto pra explicar como colorir esse desenho pra ficar bem legal. Tem que lembrar que essas estrelas, onde não mostra, não é pra passar caneta, tá? Outro detalhe pra não se esquecer é que na hora de subir as paredes, você tem que parar antes da cobertura, tá? Senão você vai fazer a lateral e aí não vai estar essa cobertura extra. Então a gente vai subir até aqui, depois vai fazer essa camadinha aqui que tá descendo, tá vendo? Senão vocês vão perder essa sensação de movimento mesmo do bolo, senão ele vai ficar reto e não tem essa parte aqui toda pra fora, estão vendo? Não esqueçam disso. E na hora de preencher essas estrelinhas, nós não vamos fazer igual fizemos pra fazer o esboço delas, tá? Deixa eu pegar aqui essa estrela que tá bem grande. Nós vamos colorir só as pontas da estrela. Eu acho que isso parece muito óbvio, mas quando a gente tá desenhando e tal, com a caneta, é muito fácil a gente passar por cima de um monte de coisa que parece óbvio, mas que a gente não presta atenção porque tá na animação de corrigir tudo e tal e terminar o desenho. Na hora das velas é a mesma coisa. As velas não podem ser cortadas aqui ao meio, senão vai perder o movimento das velas. Tem que passar a canetinha pulando essas velas. Ou então você desenha logo a vela e depois vai fazer a parte de trás do bolo. Na hora de passar a canetinha vão acontecer vários erros, pelo menos comigo acontece ainda. Não sei se um dia para de acontecer. Inclusive eu comecei a fazer a sombra daqui desse bolo com a própria caneta, porque eu comecei a fazer linha errada e comecei a fazer um sombreado ali, um sombreado aqui pra tentar corrigir um erro. E ficou aqui esse negócio estranho e tal. Tá tudo ótimo. A gente consegue corrigir isso na hora de colorir, tá? Olha como o desenho é maravilhoso. Essa bandeja eu vou fazer escura, tá? Pra corrigir justamente meus erros, pra esconder eles, disfarçar. Então, pra isso eu vou pegar um cinza escuro. Então, isso aqui é bem prático. É só colocar um cinza escuro e depois eu vou pintar um cinza claro aqui em cima da bandeja. Na hora de colorir, não esqueçam do movimento, tá? Eu já expliquei isso em alguns vídeos, mas se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, não esqueçam de colorir com movimento, tá? E isso dá toda a diferença no seu desenho. Essas estrelas aqui eu vou pintar ou de cinza ou com uma caneta mesmo prateada. Que fica bem legal e dá pra esconder minhas imperfeições. Se vocês fizeram as estrelinhas erradas igual eu fiz, vão fazendo com a cor mais escura pra dar uma escondida assim nos erros. É assim que eu faço quando eu erro muito e tal. Eu pego uma tonalidade um pouquinho mais escura e vou ajeitando. Ou eu uso o erro pra criar no meu desenho. No caso, eu tenho uma linha ali fora do lugar, eu crio mais alguma coisa com essa linha e tal. E vou meio que ajeitando o desenho assim. Se vocês quiserem dar um toque especial a esse desenho, na hora de colorir, fica bem legal se vocês fizerem uma bolinha assim. E aí vocês não preencherem ela, tá? Porque aí ficam uns espacinhos brancos. Dá pra colocar um lápis branco mesmo e tal, pra fazer esse formato de bolinha. Ou então, se você quiser, pode passar uma caneta branca só em cima do colorido e sair pintando. E pra fazer aqui essa sombra, no caso, essa parte de baixo dos bolos, elas têm que ser mais escuras, tá bom? Eu expliquei isso no vídeo anterior e no vídeo sobre como desenhar pedras, porque eu explico um pouquinho sobre sombras. Então, nós temos que fazer aqui um sombreadinho, uma parte mais escura, pra dar essa sensação de que tem uma coisa mesmo encaixada aqui. No caso, quando a gente coloca o dedo aqui, ele faz uma sombra aqui embaixo. Então, é importante ter essa sombra. Eu não fiz aqui ainda a parte de baixo, vou fazer pra mostrar a vocês, tá? Tem que vir aqui um pouquinho curvo, igualzinho a essa parte daqui, estão vendo? E do outro lado a mesma coisa. E aí a gente vai escurecer. Eu não vou escurecer muito, porque eu já fiz aqui com caneta, que foi um exagero pra consertar erro, mas pronto. E aí eu vou tentar escurecer um bocadinho mais, aí eu já corrijo essa caneta que tava toda torta. Se ficar tão escura quanto eu fiz aqui, é só ir clareando aqui aos poucos essa sombra, pra não ficar tão pesada, tá bom? Ou seja, tá muito escuro, vai ficando menos escuro até deixar mais claro aqui na ponta.
Eu aqui fiz com a caneta prateada, além das estrelas, porque tava mesmo um desastre minhas estrelas. Então eu coloquei um prateadinho pra disfarçar e coloquei o prateado aqui pra parecer que essas velas estão acesas. E outra coisa é que nós podemos dar a sensação de que a vela tá realmente encaixada, fazendo um sombreado aqui embaixo delas. Porque aí elas ficam parecendo mesmo que estão encaixadinhas no bolo, que elas não fazem parte do desenho, sabe? É como se ela estivesse fora e como é realmente, alguém vai lá e encaixa a vela. Estão vendo? Detalhes muito simples que fazem toda a diferença. E para fazer essa camadinha aqui ficar um pouco fora também, além de fazer essa borda, nós podemos escurecer aqui o contorno. Também, assim como fizemos com as velas e com esse contorno aqui do bolo, é escurecer essa borda, porque aí dá a sensação de que ela tá mesmo aqui sobre o bolo. Escurecendo, tá? Pra dar mesmo a diferença da cor que tá aqui embaixo e dessa cor aqui da sombra, senão não vai dar pra ver nada. Eu posso fazer também um contorno mais forte aqui nas velas. E é basicamente isso, tá? Não tem grande coisa e tal. E é uma diferença tão grande, não é, pessoal? O bolo, eu tô vendo aqui que ele tá afundando aqui dentro. Ficou muito arredondado, então dá a sensação de que ele tá derretendo. Mas tudo bem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação e tenham entendido pelo menos o fundamento, né? Pra desenhar isso aqui e tudo ok. Então é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia, um ótimo desenho e até o próximo vídeo.